Eu justamente não fazer nada de bom, olha, Funko Pop a partir de R$ 49,90, apenas hoje e amanhã na loja do canal, hein? Depois não diga que eu não avisei, acesse o primeiro link da descrição, redutodonerd.com.br. Hoje nós vamos falar de uma teoria maravilhosa sobre Dumbledore ter planejado tudo. O que eu quero dizer quando eu falo tudo? Eu quero dizer que o Dumbledore, durante os livros de Harry Potter, ele basicamente sabia tudo o que ele estava fazendo. Eu não sei se isso tem uma explicação plausível ou não, se o Dumbledore estava tipo sempre voltando no tempo e desvoltando, mas algo acontece com esse homem, porque ele basicamente sabe como tudo funciona, como tudo se ajeita, como ele resolve cada coisa. Ele só não resolveu algumas coisas pessoais, mas tudo bem. Então, se você já tá curioso para essa teoria, aproveita, já deixa o like no vídeo agora, se inscreva no canal, o ritmo do Observatório Potter tá frenético e para continuar assim, deixa o like no vídeo. Vocês lembram do conto dos três irmãos lá, onde a Hermione lê em Relíquias da Morte, parte 1? É um conto bastante emocionante e que marcou essa geração de fãs. Para explicar o conto, ele falava de três irmãos que meio que enganaram a morte, cada um fez um pedido para ela, um pediu a varinha mais poderosa, o outro uma coisa que fosse capaz de reviver os entes queridos, e o outro pediu uma capa para ficar invisível para fugir da morte, mais esperto. Mas de qualquer forma, esse conto ele marcou uma geração e tudo mais, principalmente na voz da nossa linda Hermione, e tudo foi modificando ao longo da série, muita coisa foi ficando clara depois que a gente conhece esse conto ao fundo. E o que eu quero dizer com isso? Bem, o que eu quero dizer, gente, é que esse conto ele me chamou a atenção recentemente, porque nesse conto nós conhecemos as três, o que? Relíquias da Morte, algo que Dumbledore sempre foi fascinado desde a época que ele era um adolescente. E o que eu quero dizer com isso? O Dumbledore foi sempre a maior fraqueza dele, essas Relíquias da Morte não dá pra negar. Primeiro foi a varinha das varinhas que ele conquistou depois de derrotar o Grindelwald em 1945. Teve também a Pedra da Ressurreição, que foi motivo dele ter morrido, porque ele achou lá o anel da família Gaunt, a Pedra da Ressurreição estava dentro do anel, ele foi lá e usou o anel, né? Ele foi e colocou o anel e aconteceu que tinha maldição, que ele ia morrer dentro de um ano, aí aconteceu todas as coisas de Enigma do Príncipe. Bem, o que eu quero dizer com o episódio de hoje é que o Dumbledore, ele sempre tá ali na situação. A teoria do episódio de hoje, ela fala justamente sobre isso. Vocês bem lembram da noite do dia 31 de outubro de 1981, quando os pais do Harry foram mortos e o feitiço que o Voldemort lançou contra o bebê Harry de apenas 1 ano de idade se voltou contra ele. Eu falei do vício do Dumbledore nas Relíquias da Morte, também tô falando de Godric Hollows. Será que uma coisa tá ligada à outra? Um pouquinho, pelo menos na minha opinião. E o porquê disso? Como eu falei pra vocês, o vício, a maior fraqueza do Dumbledore sempre foi a Relíquia da Morte, mas principalmente seu arrependimento pela sua família. E por que eu falo isso? Porque ele só colocou o anel com a Pedra da Ressurreição com a ambição de rever as pessoas que ele sente falta, sua família, que morreram, e ele se sente muito culpado em relação a isso. Então, rever os seus entes queridos foi uma fraqueza para alvo Dumbledore. Ele sempre teve aquela fascinação pelas Relíquias da Morte, porém nesse caso específico era para rever a família. Mas isso não significa que Dumbledore não iria ter uma de outras das Relíquias da Morte em sua posse, que foi exatamente o que aconteceu nesse ano de 1981. Vocês lembram em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando Harry recebe de presente de Natal o que? A capa de invisibilidade que estava nas mãos de Dumbledore. Curioso? O que é curioso, Diego? Você tá sempre falando isso, parece o Olivaras. É curioso que Dumbledore não devolveu a capa para o James depois de pedir para analisá-la, depois de pedir com carinho: James, tem como você me emprestar só para eu dar uma olhadinha nela? Aí é que tá, né, gente? O Dumbledore, ele pediu a capa de invisibilidade, algo extremamente importante que pertenceu a James Potter poucos dias antes lá de todos os acontecimentos de Godric Hollows. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, eu ainda não captei. Bem, a capa da invisibilidade não poderia ter salvo o James, salvo a Lilian, ou até mesmo salvo o bebê Harry naquela noite? Como ele pode salvar o bebê Harry, cara? Ele não morreu. Oi, o que você disse? Ele não morreu. Exatamente, gente, exatamente. O Harry não morreu naquela noite. Você não acha que o James e a Lilian, de alguma forma, iam tentar proteger? Lógico que o James lá no primeiro andar tentou ficar atrasando o Voldemort, mas não durou muito, logo morreu. E a Lilian ficou lá em cima no berço com o jovem Harry, o jovem não, né? Ele tinha apenas 1 ano de idade, mas com o bebezinho Harry tipo, falando: fique forte, fique seguro. Mas eu não posso fazer nada, mulher. Como eu vou ficar seguro, forte? Me ajuda. Pois é, ele era só um bebê, ele era apenas um bebezinho, ele não tinha como se defender. Mas aí vem a Lilian e coloca o feitiço de proteção no Harry, onde depois o feitiço ricocheteia. Ah, mas não faz sentido, tio. Não faz sentido. Ela pensou no feitiço de proteção, ela pensou nesse sacrifício, então não havia necessidade da capa da invisibilidade estar por lá. A Lilian, ela teve um pensamento com certeza muito rápido. Ela tinha que pensar muito rápido sobre uma estratégia de vencer o Voldemort. E esse feitiço de sacrifício, ela foi perfeito. Mas aí eu te pergunto, será que se a capa de invisibilidade não estivesse com eles naquela noite,
tudo não teria sido diferente. O que eu quero dizer, quando você vê um cara invadindo a sua casa, qual é a primeira coisa que você pensa? Ficar invisível ou pelo menos deixar o meu filho invisível. A fascinação de Dumbledore pelas Relíquias da Morte é super plausível, até mesmo pela capa da invisibilidade que ele pegou emprestada do James. Talvez ele estava realmente querendo ver um pouco mais dessas relíquias, como elas eram de perto. Mas aí eu fico pensando, sinceramente, lógico que o Dumbledore não poderia prever tudo o que aconteceu, mas se ele poderia prever alguma coisa, é que se ele talvez tivesse a capa naquele momento, tudo poderia ter sido diferente, porque sei lá, ao invés do feitiço de proteção, a Lilian ia pensar em apenas esconder o Harry com a capa ou alguma coisa desse tipo. Era pra tudo ser daquele jeito, era pro Voldemort ter morrido naquela noite, era pro bebê Harry ter virado um Horcrux, tudo foi acontecendo na linha perfeita para nos acontecimentos finais de Relíquias da Morte tudo ficar bem amarradinho. A teoria, ela não diz apenas sobre Dumbledore ter planejado os acontecimentos de Godric e Hallows. O Dumbledore, ele basicamente planejou a série inteira. E nós estamos percebendo em Animais Fantásticos que ele continua planejando. Esse homem, gente, ele tem como nós podemos dizer, ele tem um problema. Ele precisa estar envolvido em tudo. O Dumbledore, ele teve uma vida muito sofrida, perdeu irmã, perdeu pai, perdeu mãe. Aí a única forma, eu acho, que ele encontra de ajudar os outros é sempre tentar estar envolvido, ajudando, atrapalhando, não sei, mas ele tá sempre ali. Assim como a morte do conto dos três irmãos planejou tudo também. E uma das teorias que a J.K. Rowling mais gosta de Harry Potter é que Dumbledore representa a morte do conto dos três irmãos. A morte, ela deu a varinha das varinhas pro irmão, onde ele se mostrou ficar metido com a varinha, ele mostrou uma prepotência não comum, e foi exatamente o que aconteceu com o Lord Voldemort, cara. Essa arrogância dele, essa prepotência que fez o Voldemort ir pro buraco. Assim como o irmão que pediu a Pedra da Ressurreição para ressuscitar uma moça que ele sempre amou, isso foi errado, porque você não pode, faz parte da vida. A morte é uma coisa natural, faz parte da vida, então ele não poderia reviver um ente querido para voltar a amá-la, isso não é justo. Agora você fala para mim, e a capa da invisibilidade? O irmão que escolheu a capa da invisibilidade, ele decidiu viver uma vida escondido até o momento em que ele decidiu se entregar. Isso aconteceu, ele entregou a capa, ele aceitou a morte como uma velha amiga, justamente como Harry fez lá nas cenas finais da Floresta Proibida. Olha como o Dumbledore, ele é genial. Ele colocou a Pedra da Ressurreição, que estava no anel de Marvolo Gaunt, lá no pomo de ouro que ele deu pro Harry no testamento, e na hora que o Harry precisava lá dos entes queridos, pelo menos dos espíritos dele perto dele para caminhar rumo à morte, para se entregar rumo a ela, os espíritos estavam lá. As pessoas que ele mais amava no mundo inteiro estavam lá com ele, andando feliz, eles estavam protegendo o Harry, ou seja, tudo parece que estava dentro da cabeça do Dumbledore. E por isso, para mim, o Dumbledore, ele representa essa figura tão bem, essa figura de aparentemente sabe tudo que ele está comandando, ele sabe fazer as peças de xadrez se movimentarem da forma perfeita para um checkmate magnífico. Por isso eu ainda tenho uma teoria que o Dumbledore, ele tem uma espécie, sei lá, de vira-tempo, onde ele vai voltando no tempo e deixando as coisas, sabe, acontecerem da forma que elas têm que acontecerem, porque, cara, ele sabe de tudo. Porém, não é isso que nós vamos falar no episódio de hoje, deixa isso para outro episódio. Eu só precisava compartilhar com vocês essa teoria sobre o Dumbledore ser a grande peça-chave de Harry Potter, onde todos os acontecimentos giram em torno da escolha desse homem. Se você gostou do episódio de hoje, eu peço que você deixe o like aqui embaixo. Se você gostou dessa teoria, nem da teoria, mas sei lá, desse conjunto de coisas, deixa aqui embaixo também. E é isso aí, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam, deixa o like no vídeo e passa na loja do canal agora, redutodonerd.com.br, Funko Pops a partir de R$ 49,90. Aproveita, gente. Primeiro link aqui da descrição. Me siga nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes. A gente se vê no próximo Observatório Potter, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito e tchau!